Olá, meus amigos, dando continuidade, página 57. Nessa página, aprendemos que o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses vieram de Portugal. Portugal é um país localizado na Europa. Europa é um continente. Portugal fica dentro de um continente chamado Europa. Ok. Os portugueses vieram para cá, para esse território onde hoje é o Brasil. Quando os portugueses chegaram, em meados de 1500, através de Pedro Alves Cabral, que é uma figura que ficou estabelecido, que deu início a essa colonização. Mas essa colonização, ela começou um pouco depois, só que para a gente isso não importa. O que importa é que Portugal colonizou o Brasil. Como ele fez isso? Primeiro, ele escravizou os índios que já estavam morando aqui. Os índios, eles eram grupos de culturas diferentes. Não existia só uma cultura indígena, eram várias, espalhadas pela América. O Brasil, o nosso território, naquela época, não existia Brasil. Nosso território foi colonizado pelos portugueses. Naquela época, o nosso território, ele era habitado por índios, como eu falei. Estou sendo repetitiva para você fixar. O Brasil localiza-se na América do Sul, certo? Esses índios já viviam aqui antes desse território ser chamado de América. E, posteriormente, os portugueses trouxeram, através dos navios negreiros, os homens escravizados, chamados os negros, né? As pessoas de pele mais escura, que moravam na África. A África é outro continente, assim como a América e a Europa. Lembrando que Portugal é um país da Europa. A África, naquela época, não é hoje, naquela época era formada por várias tribos. Esses negros vieram dessas tribos, eles foram raptados, eles não vieram porque quiseram. Eles vieram para ser escravizados onde hoje é o Brasil, beleza. Então, esses e mais os homens pobres que vieram com os religiosos, com os nobres, os empregados desses comerciantes de escravos, etc., formam os colonizados. Presta atenção, essa página está explicando para você também, né, a diferença de colonizados para colonos, tá bom? Quem são os colonizados? São os escravizados, os africanos que vieram contra a vontade, os negros os índios que foram escravizados contra a própria vontade, os moradores desse território Brasil, que não era Brasil, não era chamado de Brasil inicialmente, os homens livres e pobres, e os colonos, que eram esses homens que faziam esse transporte de escravos, os senhores de engenho, que eram os fazendeiros. Por que engenho? Porque a cana-de-açúcar, por exemplo, foi cultivada nessa época, engenho de cana-de-açúcar, etc. Os proprietários, entre outros. Muito bem. Então, você já entendeu o que essa página está querendo te explicar. Se é muita informação para você, volta esse vídeo novamente, certo? Volta esse vídeo novamente. No ano de 88, a Vila Isabel tratou da abolição da escravidão, que foi em 1888. 100 anos depois, comemorou, certo? Muito bem. Aí tem a música aqui que eu não vou cantar porque eu não sou cantora, mas eu posso ler. Valeu zumbi, grito forte dos palmares, que correu terra, céu e mares, influenciando a abolição. Negamina, Anastácia não se deixou escravizar. Número 1. Sobre quais os atores da colonização o trecho do samba fala? Você vai responder na próxima, eu vou responder na próxima aula, tá?
Faça esse exercício com base no que eu expliquei. Um abraço a todos e até a próxima.